O ex-bolsonarista Alexandre Frota prova que não está fora da política e detonou o ex-presidente da República, que está preso, Jair Bolsonaro. Vamos entender exatamente o que ele falou e refletir sobre isso agora no plantão do Meteor. O Alexandre Frota, que já foi do bolsonarismo, renegou o bolsonarismo, discutiu com Eduardo Bananinha em CPI, e o Pedro Zambarda está aqui para trazer o que ele falou sobre Jair Bolsonaro. Pedro Zambarda, seja bem-vindo. Vocês podem seguir o Pedro no @drops de jogos e no @Pedro Sólidos. Tá? Então, segue lá o Pedro em todas as redes sociais. Vamos nessa. Lúcio, a gente está gravando num dia não tão bom. A gente teve, infelizmente, o falecimento da Heloísa de Carvalho, e eu queria lembrar essa questão do Frota, que é o seguinte: o Frota foi cassado recentemente, ele conseguiu, através de um recurso, recuperar o mandato dele de vereador em Cotia. É um cara que foi linha de frente do bolsonarismo, apoiou de fato Jair Bolsonaro, mas traiu o Bolsonaro e prestou um grande serviço para a esquerda e para os progressistas, denunciando o ex-presidente. Então, eu acho, até pegando o próprio exemplo da Heloísa, a Heloísa nunca foi bolsonarista, mas denunciou o próprio pai, a gente tem que abraçar mais essas pessoas que vêm para o nosso lado. Porque, cara, ele gravou um vídeo muito bom falando sobre o Bolsonaro. E a gente vai falar. Para quem não sabe, o Capitão Soluço é uma referência à localização do Google Maps que botaram na Superintendência da Polícia Federal. E Frota gravou este vídeo aqui, vamos ver juntos. Deixa eu botar do começo. Dá para acreditar que o cara que enaltecia Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores do país, o cara que sempre se mostrou a favor da tortura, pois é, o Capitão Soluço agora ele reclama que está sendo torturado. Falar uma coisa só, o chat tá falando assim, ele não fez mais que obrigação, não ferra. Cara, eu não desprezo o ataque misógino que o Frota fez contra as feministas, tá? Eu não esqueci disso. A questão é que eu acho que a gente precisa ser, se não mais solidário só com as pessoas do nosso campo, a gente precisava abarcar mais gente, até para nunca mais deixar que surja um novo Bolsonaro. E sim, a gente tem que dar corda para o Alexandre de Moraes pro Alexandre Frota quando ele desmoraliza o Bolsonaro. A gente tem que dar corda para o Alexandre de Moraes quando o Alexandre de Moraes, colocado no Supremo Tribunal Federal pelo Temer, condenou o Bolsonaro a 27 anos. A gente precisa ter inteligência, gente. Que é o que o Frota tá tendo nesse corte. O Capitão Soluço. E aí ele me solta isso aqui, vamos lá. Na Polícia Federal por um ar-condicionado, uma cama, uma cadeira e uma mesa. Acreditem se quiser. O cara que fez o que fez, cometeu os grandes crimes dele durante a pandemia, 700 mil brasileiros ou mais morreram e ele propagava que as pessoas não tomassem a vacina, e mais uma série de outras coisas que ele fez durante essa gestão caótica, absurda, autoritária dele. Enfim. Agora o Capitão Soluço reclama que dentro do quarto, porque não é nem uma cela, porque merecia estar numa cela, esse Capitão Soluço reclama que está sendo torturado por um ar-condicionado, por uma mesa, uma cadeira e uma cama. Brincadeira, hein? O Frota, que não saiu só com críticas, tá, gente? Ele denunciou o esquema do gabinete do ódio. Aí tem uma nota aqui do DCM, da Jéssica Alexandrino. Frota, Bolsonaro é o Capitão Soluço que reclama de ser torturado por um ar condicionado. Nesta quarta, o ex-deputado federal e atualmente vereador em Cotia, Alexandre Frota, do PDT, usou as redes sociais para falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em vídeo compartilhado no X, o político ironizou as reclamações da família do ex-chefe de governo, que vem se manifestando contra as condições que vive na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele está preso. Dá para acreditar que o cara que enaltecia o Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores do país, o cara que sempre se mostrou a favor da tortura, pois é, o Capitão Soluço agora reclama que está sendo torturado pela Polícia Federal por um ar-condicionado, uma cama, uma cadeira e uma mesa? Acreditem se quiser, Frota seguiu. O cara que fez o que fez, cometeu os grandes crimes durante a pandemia, 700 mil brasileiros ou mais morreram, e ele propagava que as pessoas não tomassem a vacina, e mais uma série de outras coisas que ele fez durante essa gestão caótica, absurda e autoritária dele. Enfim,
O capitão Soluço reclama que dentro do quarto, porque não é nenhuma cela, porque merecia estar numa cela. Esse capitão Soluço reclama que está sendo torturado por um ar-condicionado, por uma mesa, por uma cadeira e por uma cama. É brincadeira, hein? E aí eu basicamente transcrevi aqui. O discurso em tom irônico de Alexandre Frota tem a ver com um pedido de providências apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro. De acordo com os advogados dele, os barulhos do sistema de ar-condicionado do local onde o ex-presidente está preso estão causando problemas. Não assegura condições mínimas de tranquilidade, repouso e preservação de saúde, disse a defesa sobre o ambiente em que o cliente se encontra. A PF respondeu: eventual intervenção efetiva demandaria ações complexas de infraestrutura e, sobretudo, a paralisação total do sistema de climatização por um período prolongado, o que ocasionaria prejuízo à continuidade dos trabalhos ordinários dessa superintendência regional. Tá calor pra caramba e o Bolsonaro tá de mimimi na cadeia? É uma coisa que eu me pergunto, sabe, Lúcio? E aí eu queria te perguntar sobre o que eu falei no começo do corte. Você acha que estamos dando corda demais para Alexandre de Moraes? Tô com o Alexandre de Moraes na cabeça. Para Alexandre Frota? Eu sei, Lúcio, que você tem um posicionamento que eu acho correto de não dar corda, por exemplo, para Joyce Hasselman, que ainda é de extrema direita. Agora, o Frota, eu não tô dizendo que o Frota virou revolucionário, tá, gente? Tô dizendo que ele virou socialista. Mas o Frota me parece mais sensato, Lúcio. O Frota ele nadou de braçadas no bolsonarismo, né? Eu lembro muito bem, inclusive, que ele fazia o programa Pânico com o Carioca, fazendo uma imitação do Bolsonaro, em que era muito menos uma imitação e muito mais uma homenagem ao Bolsonaro, porque era do jeito que o Carioca, que é bolsonarista até hoje, né? E o Alexandre Frota já ali participava desse tipo de esquete, depois nadou de braçada no bolsonarismo para se eleger. Só que aí todo mundo que entra para o bolsonarismo, de uma hora ou outra percebe que aquilo ali é uma seita. Né? Se por acaso você não responder a uma única família, se você se destacar mais, ou se você tiver algum tipo de discordância, você vai ser descartado. Né? Foi assim com a própria Joyce Hasselman, que a gente falou, foi assim com a Zambelli. Né? A Zambelli foi descartada pelo bolsonarismo. Só foi apoiado pelo bolsonarismo quando interessava o bolsonarismo. Né? Como, por exemplo, na cassação dela, em que a cassação do Eduardo, apesar de ser casos diferentes, ambos estão fora do país, enfim. Então, quando houve o interesse, o bolsonarismo apoiou. Mas, no geral, acaba descartando. Agora, o Alexandre Frota é um cara que se desligou do bolsonarismo, denunciou, acho que isso é uma parte importante, né? E passou a contribuir para o campo da esquerda, o campo progressista. Se dá para confiar no Frota, cara, não sei. Acho que dentro da política são poucas as pessoas que a gente pode confiar de fato, né? Isso eu falo para vocês, não de boca para fora, de daquele discursinho de político, não dá para confiar em nenhum político. Não, falo isso para vocês por conhecimento de causa. Já trabalhei com política por muito tempo, tanto no jornalismo quanto dentro do setor público. Então, é difícil uma alma realmente confiável. Então, assim, eu tenho sempre o meu pé atrás, tá, Pedro? Eu tenho sempre não, eu não acho errado ter pé atrás. Eu acho só que a gente tem que ter um pensamento mais estratégico, uma coisa que muita gente falando assim, ele tá fazendo isso por oportunismo. Eu nunca esqueço uma coisa que o Bem-vindo Siqueira me falou. O Bem-vindo é um comunista, tá? Eu me suspeito de dizer que não seja uma pessoa de esquerda. Mas ele sempre me falou uma coisa, ele trabalhou com Frota na Record. Ele falou, cara, ele é um cara que entende a questão das artes. As artes foi o que separou ele do Bolsonaro. Ele queria um outro Ministério da Cultura que depois botou a Regina Duarte e o Mário Frias. Foi mais ou menos nisso que se estabeleceu a cisão ali. É um cara que, assim, não estou falando que a gente tem que confiar. Eu acho que a gente tem que desconfiar de tudo, ainda mais nós que somos aqui jornalistas. Se o Frota fizer, do mesmo jeito que a Soraya Tronic agora se encontrou com um lobista, e eu elogiei ela em várias outras ocasiões, mas ela se encontrou com um lobista agora ligado, inclusive, à questão da vacinação e possíveis fraudes de vacina. Grave esse encontro aí da Soraya Tronic. Mas também nunca foi uma pessoa de esquerda. Vocês não precisam confiar no Frota. Eu estou falando pra gente ser um pouco mais inteligente, gente. Entendeu? Entender que não é só a pureza dos políticos que vai fazer a gente ganhar uma eleição. Para não ficar aquela coisa
que eu vejo muito essa crítica dentro da esquerda radical, que eu entendo criticar as alianças, às vezes nonsenses do Lula, mas sem aliança também não dá pra gente governar e nem ganhar a eleição, gente. É essa a questão. E eu não estou dizendo que tem que fazer uma aliança com o Alexandre Frota para ganhar a eleição também. Estou usando metáforas, gente. Metáforas. A gente precisa aprender a dialogar do mesmo jeito que a gente ganhou em 22. A gente não ganhou em 22 falando para nossa bolha. A gente ganhou com um monte de gente que a gente não gostava. Geraldo Alckmin. Então. A gente ganhou. Então, Agora, uma coisa muito curiosa, né, Pedro? A gente falou dessa queda do Bolsonaro aí, de todo esse mimimi, né? Vamos ficar de mimimi até quando? Vamos ficar chorando até quando? Da família Bolsonaro em relação a isso. Mas não sei se vocês lembram, mas essa daqui é a cama do Bolsonaro, tá? Uma baita cama. Esse hotelzinho que ele tem aqui, um frigobar, um ar-condicionado, né? E ó, aqui se a gente der uma olhada, desse lado aqui, ele tem tipo uma cômoda, uma mesa de cabeceira, algo assim. Desse lado, tem essa parte aqui também. Como que ele caiu, hein? Assim, é claro que, né, ele é um idoso. Se jogou, hein? Nas contas, ele é um idoso. Mas assim, como que ele caiu? Eu estou imaginando qual foi o contorcionismo para ele cair daqui, né? Apesar de que uma pessoa que não consegue comer um frango sem derrubar farofa no corpo inteiro, né? Mas, curioso. Fico pensando como ele conseguiu essa proeza. Último comentário nesse corte, tá, Lúcio? Lembraram do Julian Lemos também, não é uma pessoa de esquerda e também tá conversando com o nosso campo, gente. A gente tem que ter diálogo. Essa que é a questão. O Meteoro entrevistaria o Alexandre Frota? Sim, inclusive a Ana quer que eu entreviste o Alexandre Frota. Frota, se você estiver vendo esse corte, eu quero conversar com você. Importante até pra gente ouvir os posicionamentos atuais do Alexandre Frota. Né? É isso. Se de fato é um cara que está se posicionando mais pro lado progressista ou não. Ou não é, né? Muito bem, minha gente. Olha só, eu quero saber a sua opinião. A gente conversou aqui sobre esses atores, né, que saem de um lado, trafegam para o outro. Faz sentido para você? Deixa o seu comentário e a gente fica por aqui. Grande abraço. Até a próxima.